Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui é a Renata Barros, eu sou especialista em carreira e hoje eu tô aqui com uma visita super especial que é a Luciane do CIEE. A Luciane, ela é analista de recrutamento e seleção. Ela trabalha com seleção de estagiários, né, para diversas empresas aqui da região. E hoje ela vai falar um pouquinho para você que é aí universitário e está se preparando para enfrentar esses processos seletivos que vão começar agora para 2020. A Luciane está aqui com essa vasta experiência nessa área para dar dicas especiais para vocês. Então, se você que está me assistindo está aí pensando em participar dos processos seletivos, fiquem atentos aí a essa entrevista que a Luciane vai dar dicas especiais para vocês, ok? Luciane, obrigada por você estar aqui, muito obrigada por aceitar meu convite, é um prazer enorme ter você aqui. E conta aqui um pouquinho para esse pessoal que está nos assistindo, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, quem é a Luciane lá dentro do CIEE, como é o seu trabalho, o que o CIEE faz aqui na região do Vale do Paraíba. Ok, Renata, boa tarde. É um prazer, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com vocês. Bem, o CIEE é o Centro de Integração Empresa-Escola. O intuito do CIEE é integrar a comunidade, estudantes, jovens de um modo geral, neste caso de estágios estudantes, a família, as universidades, as escolas, instituições de ensino que nós chamamos. Então o nosso papel é colocar o jovem no mercado de trabalho, desenvolver esse jovem para esse mercado. E a gente trabalha bastante com o recrutamento e seleção dos jovens também para as oportunidades, como você mesma colocou. Legal, interessante. Ô, Luciane, conta aqui para o pessoal um pouquinho, como o universitário, que ele está agora buscando aí a sua participação nos processos seletivos, ele está escolhendo aquelas empresas que ele deseja trabalhar. Qual é a primeira preocupação que esse jovem tem que ter para iniciar essa inscrição, essa participação nos processos seletivos? A primeira coisa, por mais que nós hoje temos aí acesso à internet, à tecnologia, existem muitas inscrições dentro do próprio site das empresas. Mas por mais que isso aí exista, não podemos deixar de lado o nosso currículo. Quando a gente participa de uma seleção, ter um currículo bem estruturado, visualmente, que atenda ao selecionador, então que seja simples ao mesmo tempo, mas com informações pertinentes e interessantes que facilitem ao selecionador, ao recrutador, a análise. Entendi. Aquele currículo assim com foto fashion e tudo mais, como que é visto aí pelo recrutador? O que assusta o recrutador na hora que ele vê o currículo de um jovem ali nos seus e-mails? Como que é? O que você pode dizer sobre isso? Tem que se atentar bastante a isso. Mesmo a gente já pega redes sociais, e-mails, endereços de e-mails e o próprio currículo. A gente tem que pensar que é para algo profissional. Por mais que eu goste de fotos fashion, enfim, fotos aí que sejam descontraídas, que eu utilize na minha rede social, se de repente for colocar foto no currículo, se a empresa solicitante pediu ou se você acha que é pertinente colocar, tem que tomar muito cuidado com isso. Ou mesmo, tem um LinkedIn, por exemplo, vai colocar uma foto, tomar cuidado com o tipo de foto. Se a empresa solicita um vídeo de apresentação, tomar cuidado com o vídeo, aonde você está gravando, qual é o seu linguajar, a sua vestimenta, tem que tomar cuidado com isso, porque não é informal, é formal, é para o trabalho, você vai ser analisado, vai ser avaliado. E-mails, pensar no e-mail, um endereço de e-mail mais sério, mais curto, se eu tiver endereços de e-mail aí que sejam mais descontraídos, deixar isso para um jogo, para o colega, para você usar com o seu colega, algo informal no seu relacionamento e não para o profissional. Excelente, essa dica que a Luciane está dando pra gente é excelente, porque a gente vê muitas pessoas enviando currículos de e-mails com um nome mais informal, Então tomem cuidado com isso. Bom, Luciane, e qual é uma pergunta que me apareceu outro dia no Stories. Se o candidato não pode participar da entrevista de emprego, ou
da dinâmica, quando ele é chamado para o dia da dinâmica, ele tem às vezes uma prova no mesmo dia, ou ele tem um outro compromisso que ele não vai conseguir ir lá e participar dessa entrevista, da dinâmica de grupo. Como que ele deve fazer com isso? Como que ele deve informar isso na hora que ele recebe a ligação da empresa? Como que ele deve informar isso para quem está ligando e entrando em contato com ele? Sempre a gente vai tentar negociar, ou seja, se o candidato foi convocado, chamado para uma oportunidade num dia que ele não pode, realmente ele não pode, ele já tentou renegociar esse compromisso que ele tem? Se ele não conseguir essa negociação, é algo que, puxa, é uma prova super importante, não tem jeito, eu preciso fazer naquele dia, é uma consulta médica importantíssima que acontece, às vezes você está há muito tempo aguardando por isso, não tem como remarcar, algo nesse sentido, aí é importante pontuar sim, no momento da ligação. Tá. Não é interessante você confirmar e não ir. Isso é ruim. O que você demonstra? Falta de comprometimento, de responsabilidade. A outra pessoa do outro lado está te esperando. De repente é um número limitado de vagas para a seleção e você está incluso tirando a vaga de uma outra pessoa. Então a gente já deve sim tentar negociar. Com certeza, se houver a possibilidade, quem estiver do outro lado da linha, ou do e-mail, que seja, do computador ali, do celular, vai dar essa possibilidade. Primeiras etapas de seleção a gente consegue renegociar. O que é difícil, etapas avançadas aí que a empresa participa, que tem dinâmica de grupo, aí muitas vezes não se consegue negociar data e horário. Porque existem outras pessoas envolvidas, né? Exato. Tem às vezes outros participantes, um gerente, né? Que tá ali bloqueando a agenda dele para esperar esse candidato vir, né? Exatamente. Então fica mais difícil. Então atenção aí, pessoal. Confirmou a presença, sejam gentis, pensem no outro, né, que tá ali também com a agenda dele bloqueada, que tá com outras pessoas envolvidas esperando a sua presença. Então, se você tá aí participando de um processo seletivo e tem um compromisso sério no dia, na hora da entrevista, tenta ver, né, com a pessoa que está te ligando, que está entrando em contato com você da empresa, tenta ver se existe a possibilidade de negociar, né, essa outra data, ou se de repente tem direito de negociar então esse outro compromisso que você também já havia marcado anteriormente, né? É tudo uma questão de prioridades, né, Luciane? Sim. Ô Luciane, você tem aí uma dica legal para o jovem que está se sentindo inseguro, né? Ele não tá ele tá muito inseguro na hora dele participar da dinâmica de grupo. Ele talvez seja um pouco mais introvertido, ele talvez tenha dificuldade ali de interagir com as pessoas. O que você tem aí de dica para esse jovem que está super preocupado com a dinâmica de grupo? Então, Renata, a dinâmica de grupo, o próprio nome já diz, é um trabalho que vai envolver outras pessoas. E é uma ferramenta que nós utilizamos realmente para conhecer um pouco mais esse candidato. É muito fácil dizer, eu sei trabalhar em equipe, eu sou líder, mas como é isso na prática? E aí nós lançamos o desafio, com algumas situações, inclusive dentro dessa dinâmica, para poder conhecê-los um pouco mais. E como então esse jovem vai fazer? A dica tem que participar. Tem gente que entra no trabalho em grupo e realmente fica muito apático, não aparece em nenhum momento. Então eu vou aparecer e eu vou ser a pessoa de destaque, mas como você vai se destacar? Você vai ser líder de que forma? Tem gente que é líder e às vezes a vaga até exige sim uma certa negociação e liderança, seria ótimo perfil, porém é uma liderança autoritária. E aí a gente está falando de uma vaga de estágio, que a pessoa tem que ter essa abertura para o aprendizado, tem que ouvir o outro, e mesmo que fosse uma vaga de gestão. Hoje o que o mercado pede? Pede realmente pessoas que sejam participantes. Você pode concorrer a uma vaga de gestão, mas você tem que ser atuante, estratégico, participante, considerar a pessoa que está ali do outro lado, com foco em resultado? Sim, com certeza. E o jovem tem que ter essa abertura, tem que ter essa visão. Buscar saber quais são as dinâmicas, a gente tem a ferramenta aí na mão, a tecnologia, então busca lá quais são ferramentas de dinâmica que existem, fala com pessoas que já participaram de dinâmica, fala com profissionais que aplicam dinâmicas ou que acompanham as dinâmicas, mas a dica principal é participe.
faça o que é solicitado. Se você conseguir fazer além, ok, respeitando as outras pessoas e o que foi pedido. Sim, excelente. Gente, essa é uma excelente dica para quem tá aí se sentindo inseguro, envergonhado e tá com medo aí de não se dar bem nas dinâmicas. Então, participe. É o que a Luciana está dizendo. Do seu jeitinho, a seu modo, mas participe. Às vezes a sua contribuição, mesmo sendo mais quietinho, né? Sim. Também é muito bem-vinda, ok? Luciane, qual perfil geralmente chama mais atenção, positivamente falando, do recrutador? Então você está ali fazendo a sua avaliação daquele grupo que está sendo avaliado. O que chama mais atenção, positivamente falando? Exatamente o que a gente está colocando agora, as pessoas que demonstram interesse. Entendi. Que querem aprender, por mais que você colocou uma coisa muito importante, o seu jeito. Quando a gente fala de personalidade, não tem certo ou errado. Por isso que existe o recrutamento e a seleção, principalmente, para que a gente coloque as pessoas dentro da área que tenham um perfil para aquela área. Se é uma vaga, uma área que exige que seja muito comunicativa, a gente vai avaliar a comunicação, entre outras características, no processo de seleção, com as ferramentas que são adequadas a essa avaliação. Se é uma vaga que de repente ele vai ficar ali sozinho fazendo relatório, a gente também vai adotar algum critério, alguma ferramenta que nos ajude a conhecer como é aquela pessoa. Sim. Mas o mais importante de tudo é ter essa participação. Então, o que brilha os olhos? Pesquisar qual é a empresa, conhecer a empresa antes, se você puder. Às vezes não é dito, divulgado a empresa. Então, se não não tem como realmente pesquisar. Mas quando entra na internet, pesquisa com a empresa, entra no site da empresa, busca saber de repente com pessoas que já trabalharam ou trabalham nessa empresa, se for possível. Se não é possível, pelo menos na internet, olha o site da empresa, vê se tem site. Às vezes empresas de menor porte não tem. Mas ok, tenta. Pelo menos você vai até o processo sabendo se tem, se não tem, exato, como é o site, como é a empresa, que mercado ela ocupa, do que se trata, até para você pensar em estratégias para a sua seleção. Como eu vou ter que me portar, me vestir diante desse tipo de exigência, dessa empresa, o que ela busca. Então você vai conhecer um pouquinho mais. Que tipo de vaga? Eu brinco que é um casamento. Mesmo que por tempo determinado, que o tempo de estágio é no máximo 2 anos. Mas tem que haver ali uma ligação de ambas as partes. Não é só a empresa te escolher. Você escolhe a empresa, você escolhe a área. Às vezes você não vai ser feliz naquela atividade. Exatamente. E às vezes você deixa até uma outra vaga de repente para ir para aquela e você não aguenta ficar, porque você fala, puxa, não sou feliz aqui. A gente quer casar isso, a gente quer trazer resultados, mas de uma forma positiva para ambos, sim, empresa e o candidato também. Com certeza, excelente. E o que desclassifica um candidato? Tipo assim, aquele comportamento, aquela atitude que se você vê ali naquele jovem, naquele momento ali da dinâmica, da entrevista, ele está realmente descartado, desclassifica ele do processo. Exatamente essa questão de não ter interesse. De uma forma ou de outra o candidato acaba demonstrando. Tem alguns que explicitamente falam, eu estou aqui porque meus pais pediram, meu pai e minha mãe, explicitamente. Outros, entre linhas, você entende durante o processo. Então, o principal, tem que ter vontade, tem que querer. E aí é estágio. Vai aprender muita coisa, não tem que ter experiência, não tem que ir totalmente preparado, porque não vai estar mesmo, não é um profissional formado da área ainda, mas essa vontade, esse brilho nos olhos é importantíssimo. Legal. Já entra até na próxima pergunta, né, que é esse fato do jovem não ter nenhuma experiência profissional. Muitas vezes eles ficam preocupados. Uma vez eu tive uma cliente aqui que ela falou, ela estava em busca de um processo de estágio e ela falou para mim, Renata, o que eu respondo na hora que eles me perguntam sobre a minha experiência profissional? Porque eu nunca trabalhei, né? E aí a preocupação deles também é sobre isso. O que eu respondo na hora dessa pergunta, né? Se dentro de uma entrevista, qual é a sua experiência, qual é a sua bagagem? Geralmente eles realmente não vão ter. O que substitui aí nessa resposta? O que eles podem dizer nesse momento, Luciane? Se você não tem, porque às vezes você tem, hoje não, né? Existe há bastante tempo o famoso freelance, que a gente fala, os bicos. Sim. Puxa, para eu sair final de semana, então eu fiz um trabalho de babá, eu ajudei ali com um servente, pintei a casa de alguém, e aí ganhei meu dinheirinho.
Isso é um trabalho e às vezes eles não consideram. Vocês deixam de considerar um trabalho. É um trabalho, é uma experiência. Fizeram um vídeo, né, para alguém. É isso. Ajudei a consertar o computador de alguém. Não sei, qualquer atividade que fuja aí do acadêmico, a gente pode considerar como uma experiência. O próprio voluntariado, apesar que hoje tem esse campo, a gente considera muito social, então tem esse espaço de você falar do seu voluntariado, mas ele entra como uma experiência também, no grêmio estudantil, a parte acadêmica, então, puxa, eu organizei, sou representante de sala, isso são experiências que vão agregar. Olha, eu não tenho, gestora, a experiência profissional comprovada, mas dentro da minha instituição de ensino sou atuante, sou representante de sala, a gente está organizando a formatura. São atividades que vão contribuir para o dia a dia profissional, pessoal. Sim. Às vezes participaram de um projeto dentro da faculdade, né? Exato. Geralmente algumas faculdades têm, né, alguns projetos internos que precisam construir equipes, né, para fazer uma apresentação de repente no final do ano, qualquer coisa que seja assim, né, que ele possa demonstrar ali um pouquinho das habilidades, né, das experiências dele, até mesmo liderança, né, como você falou no início. Legal. Então, olha, gente, tem várias dicas importantes aí pra vocês, hein? Ô Luciane, e assim, pra gente já ir finalizando. Tá, participei de um processo seletivo, fui lá, fiz a entrevista, participei da dinâmica e a empresa tá demorando pra caramba pra me dar um retorno. Qual que é a maneira mais educada, mais bem-vinda pra gente cobrar essa resposta lá da empresa ou da empresa que estiver fazendo a seleção, né, no caso? Como que a gente faz essa cobrança, né, esse follow-up, digamos assim, desse retorno do processo seletivo? É muito comum hoje em dia os candidatos ficarem com o nosso contato, seja via WhatsApp, seja e-mail. Não vejo problema nenhum mandar um WhatsApp ou e-mail, ou de repente até ligar. Mas é a forma que você vai conduzir. Então, uma forma elegante, cumprimentando, indo bem sutilmente mesmo, falando do assunto. Olha, já tem alguma notícia, de uma maneira delicada. Tem muita gente que fala até da ansiedade, estou muito ansiosa, me desculpa. Mas tem alguma notícia, você falou do prazo, eu sei do prazo. Então, de uma forma que não seja impositiva, eu acho muito interessante. Pelo contrário, até demonstra o interesse do jovem, do candidato, até nessa oportunidade. Isso é interessante, vai agregar. Ai, legal, perfeito. E você tem aí alguma dica para a gente fechar? Para ele, o candidato que ele está aí se preparando de repente para diversas oportunidades, está fazendo lá uma seleção de várias empresas que ele quer trabalhar. Você tem aí uma dica para esse jovem, voltando até porque a gente estava conversando um pouquinho antes daqui da nossa entrevista. Esse jovem que está indo para o mercado de trabalho, que está entrando no estágio, eles estão apreensivos para mostrar o resultado, para aprenderem, né? Você tem aí uma dica para esse jovem, para esse início de carreira, você que é psicóloga também, pode dar aí uma dica só para a gente fechar, para esse jovem se sentir, como que ele deve se entrar nesse mercado de trabalho agora, como que ele deve se posicionar dentro desse estágio que ele está começando, que é uma experiência inicial, né, que a gente estava falando. O que você tem aí para trazer aí de dica para eles, ou uma ideia aí, um conselho para esse jovem que está entrando aí no mercado? Falando tecnicamente, hoje a gente novamente tem as ferramentas aí nas mãos, seja celular, seja um computador, um notebook, enfim, seja o que for, para você se desenvolver. Existem vários cursos, tem vários trabalhos de profissionais que nos ajudam a desenvolver. O trabalho que você faz mesmo também é voltado a isso. Então são trabalhos importantíssimos, a gente pode buscar esses recursos para desenvolver, para acrescentar no nosso currículo, porque tudo que a gente faz extra, o acadêmico, a gente pode colocar no nosso currículo, e deve colocar. Então, palestras, congressos, diversas participações aí que a gente tem nesses eventos, seja só, às vezes não contribuindo ativamente, mas participando é importante, cursos, enfim. Então, é exigido da gente, sim, cursos, o pacote Office tem que ter, quem quer ser estagiário. O Excel,
principalmente. Verdade. A gente utiliza muito em todas as empresas, independente de vaga. Uhum. Então, buscar esse conhecimento, fora, claro, o Word, PowerPoint, todas as ferramentas. A internet todo mundo já nasce sabendo, hoje em dia. É verdade. Mas é importante a gente, eu conheço pouco, vou fazer um curso, vou aprimorar, vou buscar estudar sozinho, enfim, cada um da sua forma, mas isso é importante. E falando, indo um pouquinho além, aí tem idiomas, enfim, também o inglês super importante, não tem como. A gente também tem diversas formas de estudar o inglês online, presencial, enfim. Tem gente que estuda sozinho, tem gente que prefere ir numa instituição, um grupo, enfim. Não importa, mas o importante é se aprimorar, é estudar, é buscar desenvolver. E falando como pessoa, a gente tem que deixar um pouquinho a ansiedade de lado, que eu sei que todo mundo fala, puxa, é da geração, mas não é um privilégio só dessa geração. Todos nós ou somos ou estamos em algum momento ansiosos. Esse mercado de trabalho nos exige muito, é tudo para ontem. Então não vai ser diferente com o jovem, com você que está aí começando. Então tem que ficar ligado nisso também e pensar assim, puxa, eu vou atrás de tudo, mas eu tentei e não deu certo, não desista. E é um passo de cada vez. Você vai se desenvolvendo, a sua oportunidade vai chegar, o seu momento vai chegar, mas não desista. E busca seu objetivo mesmo, vai se desenvolvendo e vai aprimorando. Puxa, fiz uma entrevista, não deu certo, ótimo, vou fazer a segunda, a terceira, não pode desistir. Exatamente. É o que a gente estava falando ali antes da entrevista, né, Luciane? Vamos tentar. E assim, alguma coisa que a Luciane falou antes da entrevista que é muito legal, é que assim, um estágio, gente, é o início. É o início da sua carreira, da sua vida profissional. Então, se de repente você tá aí buscando um estágio numa área de finanças, por exemplo, e aí chega lá na área de finanças, você começa a se depara com uma realidade que não é bem aquela que você sonhou, né, para você, que não tem a ver muito com o que você gostaria de fazer, essa fase do estágio é exatamente a oportunidade que você vai ter de entender o que você realmente quer, né? De ver que, não é isso que eu quero. Talvez então, quando eu for buscar uma vaga de trabalho mesmo, oficialmente falando, eu vou buscar numa outra área, ou numa área financeira fora dessa área que eu fiz o estágio, para você também tendo esses experimentos. O estágio é um experimento inicial para vocês saberem o que vocês querem para a carreira de vocês. Então, fica aqui a nossa dica, as nossas dicas aí com a Luciane, do CIE, né? Essa grande profissional que veio aqui trazer esse monte de informações privilegiadas para vocês. Espero ter contribuído. Obrigada, Luciane. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tá? E a gente vai trazer esse mês todo de outubro várias novidades para você que está se preparando para os processos seletivos. Fiquem ligados aí nas minhas redes sociais, ok? Um beijo grande e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.